Hoje, o Saúde em Prática vai tratar de um transtorno de personalidade cercado de mitos, preconceitos e muitas dúvidas, a psicopatia. Será que a psicopatia está sempre ligada à violência? Como ficam as relações sociais de quem tem esse transtorno? Essas e outras dúvidas sobre psicopatia você confere no Saúde em Prática, que começa agora. E para tirar nossas dúvidas sobre psicopatia, temos o prazer de receber novamente aqui no Saúde em Prática a psiquiatra Elaine Lúcia Dias de Oliveira. Doutora Elaine, muito obrigada, um prazer recebê-la novamente. Prazer é meu. Bom, para a gente entrar um pouquinho já nesse assunto, entender um pouco mais sobre o universo da psicopatia, o que é a psicopatia, doutora Elaine? Bom, o que se denomina psicopatia, tecnicamente, nós chamamos de transtorno de personalidade. É um transtorno no desenvolvimento da personalidade. Existem vários tipos e vários graus de gravidade, mas todos têm algumas coisas em comum, que é a dificuldade em viver em harmonia, em lidar com frustrações, em admitir regras e disciplina, em sentir empatia, remorso. São pessoas que têm uma dificuldade no funcionamento da consciência moral, necessário para que haja a convivência em grupo, né, o pacto social implícito. Ou seja, é mais comum do que as pessoas imaginam, né? É mais comum do que se imagina, né? Algumas pesquisas dão conta de que a incidência pode variar na população em geral de 0,5% a 3%. Eu considero isso importante. Mas se a gente considerar a população carcerária, essa incidência passa de 45% a 65%. Nossa, bom, muitos associam a psicopatia aos serial killers, né? Inclusive, no cinema, esse transtorno é muito ilustrado, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa distinção. Não é porque a pessoa tem psicopatia que ela é necessariamente violenta a ponto de matar alguém, né? Exatamente. Eu costumo dizer que existe o psicopata nosso de cada dia, né? Em todos os ambientes nós podemos ter pessoas que têm um funcionamento difícil em relação a uma vinculação saudável. Então são pessoas que têm muita dificuldade em conviver em grupo, que têm atitudes assim que eu considero destrutivas em relação à vinculação do grupo. Então a gente encontra isso em qualquer tipo de ambiente. São aquelas pessoas que normalmente costumam jogar uma pessoa contra a outra, são dadas a mentiras, a tirar vantagem, a dar golpes, né? E essas pessoas sempre procuram fazer ter esse tipo de comportamento, esse tipo de maldade e de falta de ética exatamente com quem confia. Sim. Nelas, né? São pessoas que normalmente, outra característica do transtorno da personalidade, são pessoas em geral sedutoras, manipuladoras, né? E sempre com um radar muito sensível a vítimas em potencial. São pessoas mais crédulas, mais carentes, que estão mais vulneráveis, então isso é mais... eles têm uma percepção muito aguçada para isso. Eu acho que é importante a gente falar disso, porque a imagem que a gente tem do psicopata mesmo é essa imagem de personagens que a gente vê nos filmes, né, no cinema. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que a gente está aqui fazendo hoje. Agora, explica pra gente o que é que acontece no cérebro de quem tem psicopatia. Bom, esse é um mistério. Pelo seguinte, o transtorno de personalidade, vários dessas pessoas, quando a gente pensa na questão do serial killer, por exemplo, ou do psicopata perverso, que é o que a gente também chama de frio de sentimentos, pessoas que não têm sentimentos, essa é uma classificação que é o transtorno de personalidade antissocial ou perverso. E essas pessoas, o cérebro delas, elas podem ter alterações, mas essas alterações que se encontram no cérebro dessas pessoas, a gente pode encontrar em cérebro de outras pessoas que não têm o mesmo comportamento. Então, não existe ainda uma causa
uma estrutura cerebral que seja patognomônica, quer dizer, específica para esse transtorno. Além disso, todas as iniciativas de grupos de pesquisa científica para se estudar o cérebro dessas pessoas enquanto vivas esbarram em graves questões de comitê de ética. Porque, por exemplo, você pega adolescentes que são delinquentes, com comportamentos delinquenciais importantes, né? E vamos fazer um projeto para estudar o cérebro dessas pessoas. Isso, em geral, é muito polêmico, como se fosse rotular, como se a gente fosse tentar, talvez o grupo quisesse fazer algum tipo de eugenia, e normalmente são pesquisas que têm muita dificuldade de se instalar e serem feitas e realizadas em larga escala. Então, não existe realmente. Nós temos, assim, explicações que dão conta de alguns casos, como, por exemplo, crianças que foram privadas de afeto, né, na primeira infância mesmo. Crianças privadas de afeto ou com outros tipos de privações primárias, como em relação à habitação, alimentação, ou foram vítimas de abuso, isso pode alterar o desenvolvimento da personalidade dessa criança, principalmente quando isso se dá até os 6 ou 7 anos e essa criança desenvolver realmente uma personalidade psicopática. Então, às vezes, a gente vê que a psicopatia de um adulto é como se fosse a representação, o emissário de pais que geraram um psicopata, que não souberam lidar com isso. Mas em vários outros casos nós temos histórico de pessoas que não tiveram nenhum tipo de privação e que desenvolvem o mesmo problema. Então, não se tem uma causa definida. Interessante. Bom, nossa equipe de produção foi às ruas, doutora Elaine, saber as dúvidas das pessoas quando o assunto é psicopatia. A primeira pergunta é do Augusto Agnelli, a gente confere agora. Doutor, a gente vê muita criança judiando de animal na rua, nos lares. Isso poderia ser algum indicativo de psicopatia? Já é algum sinal, doutora Elaine? Boa pergunta do Augusto. Sim. Existem alguns indicativos de comportamento violento e psicopático e um deles é crueldade com animais. Crueldade com crianças menores, né? É muito importante esse indício. E crueldade com animais, a gente tem histórias assim inacreditáveis do que algumas crianças são capazes de fazer. Não é aquela criança que puxa o gatinho pelo rabo, mas ela não está sabendo o que está fazendo. Tipo não Felícia, é isso. né? Não é isso. São crianças que furam os olhos do gato, que cortam as patas do gato, quer dizer que são coisas feias, graves, né? É um sinal importante que essa criança precisa de algum tipo de avaliação profissional. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, uma rápida pausa, e no próximo bloco a gente segue falando sobre psicopatia, como identificar este transtorno. Daqui a pouco, aqui no Saúde em Prática. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a psiquiatra doutora Elaine Lúcia Dias de Oliveira, nos esclarecendo sobre psicopatia. Doutora Elaine, quais as características de uma pessoa que tem psicopatia? Bom, a psicopatia ou o transtorno de personalidade faz com que essas pessoas elas tenham um funcionamento muito peculiar. Então, tem uma tendência a serem muito sensíveis às coisas que atingem ela. Então, assim, características de egoísmo, uma dificuldade muito grande de seguir normas, regulamentos, esquemas grupais. Tem também eles são desarmônicos em todas as áreas, na afetiva, na percepção da realidade, no pensamento. Em geral, são pessoas que têm uma dificuldade muito grande com lidar com frustração, são impulsivas, têm uma facilidade maior para dependência química, álcool e drogas, né? São pessoas que, por conta dessa dificuldade com frustração, elas podem se tornar realmente violentas. Nem todas são violentas, mas podem se tornar violentas. E a gente deve considerar que essa violência não é só a violência física, né? Existem vários tipos de violência, como levar a pessoa a um prejuízo financeiro, destruir um relacionamento, colocar a pessoa no local de trabalho, colocar uma armadilha para que a pessoa seja demitida. Então, são manipulações e
atitudes criminosas, né? São pessoas que têm uma capacidade muito grande de fazer sofrer. E é aí onde vem a dificuldade que se gera dentro do ambiente quando se convive com uma pessoa assim. Mas elas também sofrem. É um sofrimento muito diferente das suas vítimas, que no caso eles terminam fazendo vítimas, né? Embora, apesar deles vitimizarem, existe alguns tipos de transtorno de personalidade. A personalidade paranoide, por exemplo, que são pessoas extremamente desconfiadas e sempre achando que estão querendo fazer algum mal para ela e ela exigindo direitos que ela tem, mas que ela na realidade não são reais. Isso gera muito conflito no ambiente em que a pessoa vive. Um outro tipo de personalidade, que é a personalidade esquizoide, que é o tipo esquisito, que já são pessoas que são mais indiferentes, que são mais isoladas, que não têm uma sensibilidade para o convívio social, para as necessidades do outro. Isso é uma coisa que não tem repercussão. Isso são tipos de psicopatia. Psicopatia. O outro, a personalidade histriônica, que é mais comum nas mulheres, por exemplo. Elas são pessoas que se vitimizam com muita facilidade. Então, existem alguns autores que chamam esse tipo de pessoa de vítima triunfante. Então, ela vai sempre manipular a situação para que ela seja a vítima e que ela triunfe na vitimização. Então, ela vai sempre conseguir o que ela quer, fazendo com que todas as pessoas se sintam culpadas por uma situação que ela mesma criou. Tem outras, e tem a antissocial, ou perversa, ou frio de sentimentos, que é o que realmente faz com que, em várias gradações, e que pode chegar a comportamentos de assassinatos, de roubos, de tráfico de drogas, estupro, abuso de crianças, essas coisas mais que aparecem nos noticiários, nos jornais policiais. Sim, doutora Elaine, a gente tem mais uma pergunta que nós vamos conferir agora, que é do Rodrigo Ador. Vamos ver. Doutora, eu tenho uma dúvida. Como fica a relação social de alguém com esse transtorno? Doutora Elaine. Bem ruim, né? Bem ruim, porque no começo, como são pessoas com características mais sedutoras, parecem muito simpáticas, elas, em geral, elas conseguem se introduzir nos grupos de uma maneira muito fácil. Mas, aos poucos que ela vai buscando seus próprios interesses, são pessoas que normalmente atropelam os interesses do outro para conseguir, é capaz de qualquer coisa para conseguir o que ela precisa. Então, essas pessoas não têm noção de ética. Quer dizer, elas têm noção de ética. É importante falar o seguinte: elas sabem o que é certo e o que é errado. Elas optam por fazer o que é errado se isso for benefício para ela. É como se as outras pessoas fossem apenas instrumentos para que ela use para conseguir o que ela quer. Então, é difícil, são pessoas que complicam muito o funcionamento grupal. O transtorno de personalidade, quanto mais grave, ele é mais frequente nos homens e muito mais raro nas mulheres. Então, mesmo o perverso é quase que exclusivamente masculino esse comportamento, né? Existem até pesquisas que mostram que tem alguma coisa a ver com hormônios masculinos. Eu atendo muito no consultório pessoas que são vítimas de psicopatas, né? De golpe financeiro, de estelionato emocional, como a gente chama agora. Quando a pessoa já chega a procurar ajuda, já está falida, né? Já está bem difícil a situação. E tem alguma dica para a gente reconhecer essas pessoas ou é difícil mesmo? É tomar os devidos cuidados ali? Eu costumo dizer que qualquer pessoa, por mais esperta que ela seja, em algum momento na sua vida vai se deparar com um psicopata e só vai descobrir depois. Só que assim, a pessoa quando ela é um pouco mais, as pessoas mais maduras, as pessoas que têm mais autoconfiança, as pessoas que têm um poder de observação maior, elas percebem isso antes de que o prejuízo seja grande, seja tão grande, né? Não se deixam levar tão facilmente assim. Mas eu acho que pessoas que são extremamente solícitas, extremamente agradáveis e procuram se demonstrar como sendo a pessoa mais perfeita do mundo, dentro de um padrão de perfeição que só existe na idealização, porque nós não somos assim,
eu acho que já é um indício, não que não existam pessoas boas e gentis e legais, mas as pessoas todas têm suas dificuldades e tudo. Normalmente essas pessoas sempre se mostram como pessoas extremamente bondosas e solícitas, capazes de qualquer sacrifício por aquela pessoa, até que vem o pedido do pagamento, né, por esse tipo de atitude. E também outra coisa que é muito comum, a mentira, né, a sedução. A sedução não só do ponto de vista sexual, quer dizer, sempre tem quantos casos tem, né, do melhor amigo ou da melhor amiga que seduz o marido da pessoa dentro da própria casa. Quer dizer, são pessoas que têm um código de ética moral e social, não servem para elas. Não servem. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco, psicopatia tem cura? E tem também a estreia da série De Olho na Contracepção. Então continue com a gente, o Saúde em Prática volta já. Saúde em Prática está de volta, hoje falando de um transtorno de personalidade que gera muitas dúvidas e preconceitos, a psicopatia. E tirando as nossas dúvidas está a psiquiatra Elaine Lúcia Dias de Oliveira. Mas, antes de prosseguir, tem a estreia da série De Olho na Contracepção, com informações e dicas importantes sobre os métodos contraceptivos. E para começar, laqueadura e o mais clássico dos métodos, a pílula. Roda aí! A eficácia de qualquer método contraceptivo é avaliado por um índice que chama índice de Peer. Então, todo método que hoje é lançado no mercado ou que já exista, ele passou por essa avaliação previamente, por isso ele é considerado um método eficaz. A pílula anticoncepcional é um método hormonal que ela deve ser usada para o planejamento familiar, onde, quando usada da maneira adequada, é um método muito seguro para evitar a gestação. Hoje, nós temos pílulas com cada vez menos dosagem hormonal. Nós temos esquemas também diferentes, como pílulas contínuas, onde a mulher não faz a pausa da ingestão dos comprimidos. E isso muitas vezes permite com que a mulher não apresente a menstruação mensal. Pílulas de 24, pausa 4, que significa 24 comprimidos na cartela e mais 4 dias de intervalo, o que para muitas mulheres isso pode ser benéfico em relação ao controle da TPM, dos sintomas da TPM, e as pílulas mais conhecidas que é de 21 dias e pausa 7 dias. Então, quando a gente opta por uma determinada pílula para uma paciente, isso foi uma escolha individualizada. Por isso que não dá para a gente eleger qual é a melhor pílula que existe. Não existe. Existe aquela que é a melhor para cada mulher. Quando os riscos do uso do método foi maior do que o benefício, ele deve ser trocado imediatamente. A laqueadura é considerado um método irreversível, por isso que quando a mulher opta por realizar, ela precisa estar segura de que esse vai ser um método irreversível, em que ela não vai ter mais filhos depois da sua realização. A laqueadura, ela é realizada, essa retirada de um fragmento de cada lado das trompas uterinas. Por isso que a gente não tem a possibilidade da passagem do óvulo pela trompa para chegar dentro do útero. A laqueadura deve ser feita num momento programado, onde a mulher passa por avaliação multidisciplinar, onde o médico, junto com a paciente, o parceiro, considera que é um método adequado, e ela também vai passar pela assistente social, pela psicóloga, para confirmar que realmente ela tem pleno poder de decisão em relação à realização da laqueadura em si. E existem hipóteses de que a laqueadura ela pode interferir no padrão menstrual da mulher, uns estudos que sugerem que a mulher acaba antecedendo em alguns anos a entrada na menopausa. Hoje as mulheres, elas têm esse poder de escolher quando elas querem ter filhos e quantos filhos elas querem ter. A gente tem muitas opções
para que esse planejamento seja realizado de uma maneira segura. E eu digo segurança não em relação à eficácia do método, mas em relação aos riscos que esse método proporciona. Muito legal esta série. O importante é conversar com o seu médico para saber qual é o método mais indicado para você. Bom, voltando aqui ao tema do programa de hoje, doutora Elaine, reconhecer-se, admitir-se com um transtorno de personalidade como a psicopatia ainda é difícil, né? Tem muito preconceito em torno deste problema, deste transtorno? Na verdade, eu acho que tem preconceito, mas o que mais tem é a desinformação, né? Porque se confunde muito o transtorno de personalidade psicopática com psicose, por exemplo. Então, é muito comum quando a gente vê um noticiário de um assassinato muito cruel, dizer, ele deve ser louco, é louco, isso é loucura. Não. Uma coisa é a doença mental, uma coisa é o transtorno de personalidade antissocial perverso. O doente mental, o psicótico, por exemplo, como esquizofrenia, ele não faz parte, em geral, do comportamento dele cometer esse tipo de ato. É um comportamento de exceção. Ele pode acontecer, mas é de exceção. Então, em geral, nós estamos falando de psicopatas perversos, quando cometem esses crimes mais esquisitos que a gente vê tanto aí, cada vez mais, sendo noticiado. É difícil eles se reconhecerem, né? É comum a família levar alguém, ser pressionado, procurar um tratamento, mas eles não têm esse reconhecimento de que ele tem um distúrbio. Para ele está tudo certo, está tudo bem. Não tem nada de errado e muitas vezes eles falam que até para, por exemplo, quando tem uma ameaça que vai perder o emprego ou que vai perder a esposa, eles dizem que vão fazer um tratamento, eles fazem todas as promessas, mas na realidade não tem uma adesão ideal, até porque não existe um tratamento específico para isso. Alguns casos mais leves a gente consegue, através de uma psicoterapia muito bem feita e com medicamentos que aliviem os sintomas de irritabilidade e de ansiedade e de impulsividade, a pessoa pode até ter uma vida bem mais tranquila, inclusive as pessoas com quem elas convivem. Mas nos casos mais graves é um grande desafio, porque sai um pouco Tanto que nós temos muito mais presídios do que hospitais psiquiátricos, né? Então, são pessoas que passam muito mais para a área da segurança pública do que da área da saúde. De qualquer forma, se houver, existem algumas questões que a gente pode considerar. Por exemplo, como são transtornos que começam desde a infância, embora é um diagnóstico que a gente tem que fazer muito cuidado na infância, ela vai se desenvolvendo, né? Pode aparecer bastante na adolescência, mas também é um diagnóstico que a gente tem que fazer com muito cuidado na adolescência, porque pode ser um distúrbio próprio da adolescência, mas é muito importante para os pais já observarem a dificuldade que o filho tem de lidar com regulamentos, a dificuldade de disciplinar essa criança e esse adolescente. Uma criança e uma adolescente que se coloca em situações de risco, de briga na rua, de consumo de álcool desde cedo, a crueldade com animais, a procura na internet por vídeos ligados à violência extrema e sentindo prazer de ver aquele tipo de coisa, que é o que mais tem, ou pornografia, né? Ou mesmo comportamento sexual muito exacerbado. É interessante procurar ajuda nessa fase da infância e adolescência, ainda com tratamento para uma estabilização de impulsividade, de irritabilidade, e uma tentativa, através da terapia de reestruturação dessa personalidade, a gente consiga um sucesso, para que essa pessoa possa ter uma vida mais normal possível. Doutora Elaine, a gente tem uma pergunta agora que é do Rafael Matias. Vamos ver. Doutora, eu tenho uma pergunta a fazer. A psicopatia, ela tem cura? É muito difícil falar em cura, mas a gente pode falar em tratamento, né? E tratamento assim. Agora, eu acredito que com o avanço da pesquisa, com o maior conhecimento da neurociência
E sabendo mais como o cérebro dessas pessoas funcionam, com o avanço dessa pesquisa, a gente tenha esperanças, né, de melhor abordagem dos casos. E o tratamento normalmente ele é medicamentoso ou é só através da terapia, de um tratamento com o psicólogo mesmo e o psiquiatra? O medicamentoso ele é muito importante porque ele facilita muito, inclusive, o rendimento na psicoterapia. Mas uma psicoterapia, né, de um profissional que seja um profissional bem formado, experiente e maduro, para também, a gente de vez em quando sabe de profissionais que caíram, né, no golpe de pessoas assim, a psicoterapia é muito importante e pode ajudar bastante. Tá ótimo, doutora Elaine. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença Prazer. aqui. É sempre um prazer recebê-la. Acho que hoje, com muitas informações super importantes, aí um assunto que é pouco abordado, né, pela mídia, pela sociedade. Então, muito obrigada mesmo. Acho que foi super importante esse programa. De nada, as ordens. Bom, para vocês de casa, perdeu algum programa? Então acesse o nosso site. Lá você encontra todos os programas já exibidos. E a gente se encontra na semana que vem. Então, até lá. Tchau, tchau.